Cara, eu acabei de perceber que a gente pode apoiar aqui na mesa e não preciso ficar segurando, cara. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui com Gabi, o Love 6. Olá. E fala pra todo mundo quem é você primeiro. Meu nome é Gabriela, mas eu assino meus trabalhos de história em quadrinhos como Love 6. Venho de Brasília, tenho 28 anos e as minhas histórias em quadrinhos são especialmente sobre feminismo, sexualidade e algumas outras questões políticas. E a primeira pergunta que eu tenho pra você é por que esse nome? Love 6 vem da internet. Eu vim dessa geração em que as pessoas ainda não usavam o seu nome e sobrenome na internet. Isso é coisa do Facebook que inventou, as pessoas criavam apelidos. E aí um dia eu tava baixando um conteúdo piratão na internet, aí subiu uma pop-up daquelas pornografias, né, de vírus, assim, aí tava lá, Love 6, quer tecer com você. E eu gostei do nome, aí passei a usar como nickname, depois passou pra fora da internet. Aí a pronúncia é livre, é Love 6, Love 6. Pessoalmente eu prefiro que me chamem de Gabi, mas na imprensa é Love 6. Pronto. E você é de Brasília? Sou de Brasília. E eu não conheço quase nada da cena de Brasília, então fala um pouquinho de como é que funciona a cena. Tem evento, a galera tá fazendo coisa lá, como é que é? Brasília tá um cenário bem prolífico de histórias em quadrinhos. Eu organizo com outros 7 autores lá de Brasília a Feira Dente de Publicações, ela é com anual. O Lucas, né? O Lucas Guerri, que é o LTG, faz as quadradinhas, a Thaís Cochino, Heron Prado, tem Salu, Daniel Lopes, tem o Daniel Lopes do Pipoca Nanquim, mas é o Daniel Lopes, ex-editor da MES. E, cara, tem muitos nichos de estilos diferentes de quadrinhos em Brasília acontecendo, tipo, a gente faz esse rolê experimental, dialoga muito com a estética da gringa e também das tendências narrativas dos quadrinhos norte-americanos e tal, independentes, mas Brasília também tem uma produção de mangá muito forte. Eu recomendo vocês lerem Flip. FLYP, é um ótimo mangá. Tem também uma produção que tem a ver com super-heróis e tal. E outras ainda que não tem nada a ver com isso, que aí é uma geração que tá fazendo os cartoons, né, que são mais influenciados pelos cartunistas brasileiros e tal. Então tem muitos nichos de quadrinhos em Brasília, eu mesma não conheço todo mundo que está produzindo quadrinhos em Brasília, mesmo sendo produtora da Feira Dente. E outra coisa que tem muito legal em Brasília é o Prêmio Dente de Ouro. A gente organiza a feira e a gente tem um prêmio de histórias em quadrinhos. Eu já ouvi falar do prêmio. É um prêmio anual, é o único prêmio de histórias em quadrinhos que dá o prêmio em dinheiro pro próprio autor. E a gente premia os autores, a gente não premia editoras. E é anual, vai começar as inscrições em janeiro, muito provavelmente. Olha só, link na descrição também pra isso. Então, o ângulo mudou porque a gente é idiota e não se ligou que tinha uma mesa pra apoiar a câmera. Então agora tá bem mais fácil de fazer o vídeo, né? Bom, então, sobre o seu trabalho, sobre a sua temática, você toca em aspectos polêmicos, digamos assim. Como é que é a recepção do público disso? Tem muita gente te criticando, muita gente elogiando também. Como é que você lida com esse tipo de coisa? Eu me considero, de certa forma, sortuda, porque eu não enfrento muitas reações problemáticas ao meu trabalho. Por mais que às vezes eu desenho histórias em quadrinhos sobre sexo e tem imagens explícitas, às vezes eu falo de temas que são muito complicados de forma explícita e costumo dizer que eu tenho especialidade que é pesar lombra nos quadrinhos. Pesar lombra? Pesar lombra. Lombra é tipo viagem, assim, pesar a vibe, pesar... Tá. Sabe? Às vezes acontece, é meio inevitável, mas é raro, na verdade. Mas acontecem coisas bizarras, do tipo... Na mesma feira de quadrinhos, às vezes aconteceu nessa semana lá na Bienal do Livro e da Leitura de Brasília. Tô vendendo meus quadrinhos, aí aparece uma criancinha de 5 anos, aí ele pega o quadrinho assim da garota Siririca e fala: "Mãe, olha que massa!" E aí a mãe dele fica desesperada e: "Não, você tem!" E joga o quadrinho. Aparece também às vezes umas mulheres assim: "Olha que quadrinho feio!" Aí, quando eu tenho oportunidade eu fico: "Vai embora! Sai daqui então, velho, como assim?" Na cara da autora. Aí
Mas também tem, tipo assim, um tiozinho de 70 anos que chega com a esposa e eles olham a Garota Siririca e ficam, ai, que massa, não sei o que. Rola todos os tipos de reação, assim. E como é que você lida com isso? Você fica de boa, se alguém fala uma parada pra você, cara, que coisa horrível, sei lá, como é que você tenta explicar ou você, cara, tchau, sei lá? Vai depender também de como a pessoa tá me comunicando aquilo, né? Inclusive da postura corporal dela. Às vezes mesmo a pessoa falando, nossa, que horrível, dependendo se eu saco que ela não quer exatamente simplesmente ofender, eu posso tentar um diálogo. Mas esse episódio que eu falei da menina que só falou, ai, muito feio, ela só queria expressar um desgosto assim, e aí foi na minha cara e eu tive a oportunidade também de devolver, né? Fiquei, pô, tu não gosta? Então vai nessa, vai circulando aí a feira e tal, vai nessa. Mas assim, pode falar mal na internet e tal, né? Só que se for na minha frente, eu tenho direito à resposta. Justo. E o lado contrário, tem pessoas que já vieram falar pra você, tipo, cara, isso aqui foi muito importante pra mim, me mudou de forma positiva, fez bem, isso rola? Ainda bem, esse é o feedback mais frequente, muito mais que feedbacks negativos. Eu recebo tanto em relação à Garota Siririca, quanto outras produções de quadrinhos, mas especialmente por causa da Garota Siririca. Eu recebo muitas mensagens positivas, assim, tanto de mulheres quanto de homens, mulheres que a partir da Garota Siririca se sentiram mais interessadas em desenvolver uma relação mais íntima com o próprio corpo mesmo e de desenvolver uma relação mais saudável com a própria sexualidade. E também de homens, assim, também recebo mensagens de homens que antes não tinham pensado muito a respeito disso, daquela perspectiva, que acham interessante. Inclusive recebo também mensagens de pais que às vezes compram os meus produtos da Garota Siririca, porque eles veem, especialmente na Garota Siririca, uma possibilidade de iniciar uma conversa que é muito difícil com os filhos de uma forma bem humorada, né? Porque a Garota Siririca é uma comédia erótica, bem escrachada. E aí fica fácil rir enquanto fala de sexo, sexualidade. Pois é, porque é um assunto super tabu e eu acho que se fala menos da masturbação feminina do que da masculina. Muito menos, historicamente a gente tem sérios problemas, a medicina historicamente contribuiu muito contra a masturbação feminina, né? Muito mesmo, tipo, existe uma tradição dentro da medicina e da filosofia que coloca o órgão sexual da mulher, como o inverso do homem, sabe? Hierarquiza. Ou então, onanismo, né? Tem, tipo assim, aí tem tanto a medicina quanto a igreja, quanto as religiões cristãs e outras também que pregam contra a masturbação. E a mulher foi a que mais sofreu isso ao longo da história, né? Inclusive, tipo assim, mulheres que se masturbavam eram consideradas histéricas. E alguns tratamentos para histeria, nos séculos passados, tinham masturbação envolvida, sacou? É muito doido isso, muito doido. Freud contribuiu pessimamente para o estigma em cima da masturbação feminina, né? Tipo assim, por muito tempo, esses médicos mesmo, essa galera considerada fodona da filosofia e medicina e da psicologia, tipo assim, a mulher se masturbava, ela era uma mulher viril, sacou? Ela tinha uma coisa que não era natural dela por ser fêmea, como se ela tivesse um distúrbio psicológico que fizesse ela se interessar e se sentir como um homem deveria se sentir. Isso porque ela tinha tesão e se masturbava, simplesmente. Cara, olha que pensamento louco que eu tive agora. Eu nunca soube nada sobre isso, nunca ouvi falar sobre isso, e o seu quadrinho está me informando sobre isso. Olha o poder do quadrinho de informar mesmo, sacou? Isso é muito louco, cara. E as pessoas ainda falam que quadrinho, a mídia menor, quadrinho não vale como formato. Cara, eu fiquei agora estressado com essa coisa, com isso, assim. Eu fico empolgada, né? Porque eu faço isso, Marcelo de Salete faz isso, outras autoras nacionais de quadrinhos estamos fazendo isso. A gente tem um grupo que chama Corpas em Risco e a gente faz quadrinhos, especialmente nesse momento, voltados para refletir sobre a descriminalização do aborto no Brasil. E eu vejo que vários autores estão tentando legitimar a linguagem das histórias em quadrinhos como uma linguagem
legítima para se discutir, registrar e refletir sobre episódios históricos que são relevantes tanto para o Brasil quanto para as mulheres, para as pessoas negras, para os homens. O quadrinho tem esse histórico de ser, não subversivo, mas de ser crítico, né? De ser uma mídia que critica o status quo das paradas. Eu acho que desde, até os cartoons tirinhas essas paradas, acho que a gente tá reforçando isso. Mostra pra galera que a gente pensa, sacou? Tem algumas escolas de quadrinhos que são bem transgressoras e tal. E eu acho que o quadrinho tem todo esse potencial, assim, né? Além de ser divertido, ele pode ser tão importante mesmo para se discutir questões relevantes quanto o cinema quanto a literatura quanto as artes plásticas são. Ou qualquer outra, pois é. Então, uma outra coisa que eu queria perguntar. Quando você escreve seu quadrinho, você pensa em leitoras ou não pensa nisso? Ou você pensa que isso é para um homem ler ou para uma mulher ler? Ou você não se importa? E qual é a reação real? Assim, o que você pensa que vai ser e o que de fato é o que acontece? Penso muito nas minhas leitoras quando eu estou desenvolvendo um trabalho, porque eu não quero ofender elas, né? Eu não quero fazer nada que possa ser realmente e indiscutivelmente ofensivo. Eu penso nelas nesse sentido. Uhum. Mas quando eu estou fazendo as histórias, eu penso, na verdade, nas coisas que precisam ser ditas sobre o tema que eu estou explorando, sabe? Eu faço as minhas histórias com o desejo de conseguir trabalhar uns simbolismos e umas visualidades que criem um imaginário positivo, especialmente para as mulheres. Eu gosto de dizer que eu estou tentando ajudar no desenvolvimento de um imaginário feminista, né? Então, na prática, quem lê seus quadrinhos são majoritariamente mulheres ou também tem muito homem que lê? Você tem esse dado? Sim, eu diria que são 70% mulheres, muitos homens leem também. E depende muito de onde eles circulam. Eu vendo meus quadrinhos especialmente nas feiras de publicação. Mas já coloquei, por exemplo, a Garota Cirílica numa plataforma virtual de quadrinhos. E aí foi tipo assim, 90% dos leitores eram homens a partir de 40 anos. Sério? Ah, no Social Comics? No Social Comics, mas eu não quero falar sobre o Social Comics. Não, então acho que foi isso. Então foi um papo legal, muito obrigado. Inclusive, porque o meu público aqui do YouTube é majoritariamente masculino. Então eu quero saber como é que essa galera vai reagir a um conteúdo desse. Eu acho importante. Acho que eles vão gostar. Tomara que sim, tomara que sim. Então, bom, link pra tudo da Love 6 ou 6 É livre. Da Gabi. Link da Gabi aqui embaixo pra todas as coisas. E é isso, galera. Então, até a próxima. Aquele abraço. Valeu, Rafa. Tchau, valeu, tchau. Galera. Obrigadão. Tamo junto. Eu penso muito nas minhas autoras, sim, porque várias questões... Leitoras. Autoras? Faz de novo. Isso vai ser tipo a introdução do vídeo. Você bota um erro de... Tá. Vai.